Saudações, galera! Bom, eu recebi um pedido de resolução de algumas questões da apostila de vocês e resolvi fazer a resolução comentada através de vídeo, certo? Eu não tenho muita prática com esse tipo de atividade, mas eu acho que vai ser interessante e penso que vocês consigam entender melhor o raciocínio das questões se forem acompanhando a minha resolução. A primeira das questões, ela é a questão número 4 do capítulo 2, página 17. Ela diz o seguinte: um carro percorre 20 km com velocidade constante e igual a 60 km por hora. E, a seguir, 60 km também com velocidade constante e igual a 90 km por hora, na mesma direção e sentido. Determine sua velocidade média nos 80 km assim percorridos. Então, qual que é o raciocínio que deve ser feito para essa questão? Primeiro, a gente tem que identificar, essa é uma questão de cinemática, né? Questão de cinemática que vai tratar, então, da equação da velocidade média, né? E aí a gente lembra que velocidade média é a razão entre o deslocamento, que a gente chama de ΔS, sobre o intervalo de tempo, que a gente chama de ΔT. Essa questão em especial, ela tem uma dificuldade porque, ao invés de você tratar de uma única etapa, ela trata de um movimento com duas etapas. Você repara que, pelo enunciado, a gente tem a primeira etapa, no qual o móvel percorre aqui, o carro, 20 km a uma velocidade de 60 por hora, e a segunda etapa, no qual ele percorre 60 km a uma velocidade de 90 por hora, certo? Então, a gente tem que pegar e atingir, ou melhor, obter a velocidade média total. A velocidade média total, ela vai ser nada mais, nada menos do que a equação da velocidade média aplicada para o movimento inteiro, ou seja, ΔS total sobre ΔT total. E como que a gente define esses ΔS e ΔT total? Eles nada mais são do que a soma dos ΔS e dos ΔTs que compõem o movimento, ou seja, ΔS total vai ser igual ao ΔS1, que é a primeira distância percorrida, a distância da primeira etapa, mais o ΔS2, que é a distância percorrida na segunda etapa. De modo similar, o ΔT total vai ser igual a ΔT1 mais o nosso ΔT2, certo? Se a gente voltar aqui no enunciado, vocês vão ver que o ΔS total, ele já informa, né, 80 km, porque 20 mais 60 é 80. Então, esse cara aqui, a gente já tem, certo? 80 km. Agora, o ΔT total, a gente vai ter que obter, né? E aí, como que a gente obtém esse ΔT total? A gente obtém manuseando a equação da velocidade média. Como eu quero descobrir o ΔT, eu vou passar o ΔT multiplicando e vou passar o velocidade média dividindo, né? Quando a gente pega e troca de lado na igualdade, aqui está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Do outro lado está multiplicando, né, velocidade. Passo para cá, dividindo. Daí a gente vai obter duas equações. Uma para o ΔT1 e outra para o ΔT2. No ΔT1, como que isso vai ficar? A gente vai ter
ΔT1 igual ao ΔS1 dividido pela velocidade média 1. Né? E aí vamos dar uma olhada no enunciado mais uma vez. A gente tem ΔS1, 20 km. Velocidade média 1, 60 km por hora. Né? Então, como que fica isso? 20 km divididos por 60 km por hora. 20 sobre 60 fica 1/3 de hora. Né? Simplificando por 20 aqui em cima e embaixo, isso dá 1/3 de hora. E aí vamos para o ΔT2. O ΔT2 vai ficar nosso ΔS2 dividido pela velocidade média 2. Né? E aí a gente corre aqui para o enunciado, vai ter ΔS2, 60 km. V médio 2, 90 km por hora. Então, 60 km dividido por 90 km por hora é igual a 2/3 de hora. Né? Simplifiquem aí por 30. Ok? Com isso, a gente consegue obter o ΔT total. A gente vai ter o ΔT total 1/3, né? Tá aqui, mais 2/3, tá aqui. 1/3 mais 2/3 é o mesmo denominador, então dá 3/3 de hora. 3/3 3 dividido por 3, que dá 1 hora. Né? Agora a gente pega aqui e descobre a velocidade média total. Vai ser 80 por 1, que dá 80 km por hora. Certo? Essa é a nossa resposta final. Ok. Outra questão que me foi pedida foi a questão 6, também da página 17. Né? A questão tem o seguinte enunciado. Dois móveis A e B descrevem a mesma trajetória retilínea, com equações horárias SA igual a 20 mais 5t e SB igual a 50 menos 10t, sendo S expresso em metro e t em segundo. Sabendo que os móveis partiram ao mesmo tempo de suas posições iniciais, calcule a posição e o instante em que os dois móveis se encontram. Beleza. Essa é uma típica questão de encontro, né, no qual você vai ter um dos móveis indo em um sentido, né, nessa direção horizontal, por exemplo, e o outro vindo no sentido contrário. Né? Nessa questão especial, vocês reparem que é uma questão qual o cara tem um movimento uniforme, certo? Porque aqui não tem nenhum termo de t elevado ao quadrado, né? É só o termo com t na primeira potência. E uma das equações, o múltiplo aqui do t é positivo. Na outra, ele é negativo. Isso indica que eles estão em sentidos contrários. Tudo bem? Vamos então copiar essas duas equações. 20 mais 5t e 50 menos... Então, SA é igual a 20 mais 5t e SB é igual a
50 menos 10t, não é isso? Acho que sim. Quando ele diz para a gente saber o local que eles vão se encontrar e o tempo, né, quanto vai demorar para eles se encontrarem, a melhor maneira da gente descobrir o tempo para eles se encontrarem é refletir sobre o que é um encontro, né? O encontro é quando dois objetos, dois carros, duas pessoas, eles estão na mesma posição, né? Então, fica a posição de A igual à posição de B. Quando isso acontece, quando eles atingem o mesmo local, é o chamado encontro. E aí, se a gente pegar a definição de SA e a definição de SB e substituir nessa igualdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter 20 mais 5t é igual a 50 menos 10t. Né? Eu simplesmente substituí. No lugar do SA, coloquei a definição do SA. E no lugar do SB, coloquei a definição do SB. Okay? E aí a gente pega aqui e isola todos os elementos que tem tempo. Então eu pego esse menos 10t e passo para o outro lado. Ele vai ficar mais 10t do outro lado. Pego esse 20, né, tá adicionando, passo para o outro lado, ele vai ficar menos 20 do outro lado. Com isso, a gente vai ter 5t mais o 10t que veio daqui, 15t. Do outro lado, a gente tem os 50 menos 20, que veio subtraindo do outro lado da igualdade. 50 menos 20, 30. Agora, este 15 aqui, ele está multiplicando, né? Posso passar ele para o outro lado, dividindo, de tal modo que a gente vai ter que o t é igual a 30 sobre 15. 30 dividido por 15 dá 2 segundos. Beleza? Esse é o primeiro dado que a gente tem que obter, né? É o tempo que eles demoram para se encontrar. E aí, para eu descobrir a posição que eles se encontraram, eu posso pegar esse valor de tempo e jogar em qualquer uma das duas equações daqui de cima, né? Tanto faz, vai dar na mesma posição final. Então, eu vou jogar aqui primeiro para a gente testar na SA, né? SA de 2 segundos. Vai ser 20 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 20 mais 10, 30. Certo? 30 metros. E aí, a gente vem agora para SB de 2 segundos. Só para confirmar, né, que eles vão chegar à mesma posição. A gente tem 50 menos 10 vezes 2 segundos. 10 vezes 2, 20. 50 menos 20, 30 metros. Né? Portanto, eles demoram 2 segundos para se encontrarem e eles se encontram na posição de 30 metros. Ok, temos mais uma questão para resolver desse conjunto de questões que me foi pedido, que é a questão 13 da página 18. A questão 13 tem o seguinte enunciado: um atleta corre durante 2 horas seguidas com um aparelho que registra o número de batimentos cardíacos por minuto, mas sem registrar a distância percorrida. O aparelho registrou 100 batimentos por minuto durante a primeira meia hora.
120 batimentos por minuto na hora seguinte e, finalmente, 145 batimentos por minuto na meia hora final. A relação entre a frequência cardíaca e a velocidade desse atleta é conhecida e dada no gráfico seguinte. E aí a gente tem um gráfico e é aquela mesma parada que eu sempre comento. Reparem nos eixos, né? Os eixos eles estão relacionando o número de batimentos por unidade de tempo, né? Isso em por minuto, e o outro é o eixo da velocidade em quilômetros por hora. Se a gente quiser obter alguma informação desse gráfico, é só a gente olhar o número de batimentos da história, né? Por exemplo aqui 100, e verificarmos qual a velocidade que está associada a esse número de batimentos, que é o 6 km por hora. Tanto que, vamos olhar aqui adiante, a gente tem: determine a distância percorrida pelo atleta durante as 2 horas de treinamento. Dica: durante a meia hora inicial, como diz o enunciado, os batimentos cardíacos do atleta permanecem na marca de 100 batimentos por minuto. De acordo com o gráfico, a sua velocidade era de 6 km por hora. Portanto, a distância percorrida neste intervalo de tempo foi D1 igual a 6 km por hora vezes meia hora, que é igual a 3 km. Siga esse raciocínio e calcule as respectivas distâncias na hora seguinte e na meia hora final. Então, qual que é o raciocínio que esse cara está utilizando? Deixa eu limpar aqui o nosso quadro. Ok. Essa agora é a questão 13, não é isso? Beleza. Questão 13. O raciocínio que ele está propondo para a gente é, mais uma vez, manusear aqui a equação da velocidade média, né, que é ΔS sobre ΔT, só que a gente agora quer descobrir distâncias, né? Então a gente vai isolar o ΔS, simplesmente pegando aqui o ΔT e jogando para o outro lado da igualdade, multiplicando. Isso nos dá que o ΔS é igual a velocidade média vezes o ΔT, certo? Porque ali o ΔT está dividindo, aqui o ΔT vai aparecer multiplicando. Então, ele mesmo faz isso, né? Ele pega e diz para a gente que D1, né, que é a distância percorrida na primeira meia hora, é igual à velocidade média atribuída a essa primeira meia hora, vezes o tempo. 6 vezes 1 meio é a mesma coisa que 6 dividido por 2, são 3 km. Ok? E aí, vamos fazer esse mesmo esquema agora para o segundo trecho. Né? O segundo trecho ele diz que o cara ficou 1 hora com 120 batimentos por minuto. 120 batimentos por minuto, aqui no nosso gráfico, a gente tem 120 equivalente a 7 km por hora. Então, ele vai manter nesse nosso D2, né, uma velocidade média de 7 km por hora em 1 hora de movimento. Né? Então, 7 vezes 1, 7 quilômetros. Agora vamos lá novamente e verificamos a meia hora final. Meia hora final me diz aqui 145 batimentos por minuto. No gráfico nós temos 145 equivalente a uma velocidade de 8 km por hora. Então, o nosso D3 ele vai ser 8 km por hora, que é a velocidade nesse último trecho, vezes o tempo que ele permaneceu nesse último trecho, que foi meia hora.
8 vezes meio é 8 dividido por 2, que é igual a 4 quilômetros. Né? E aí, se a gente pega agora para calcular quanto que ele andou no total nesse treino, que é o que a questão, né, pede para a gente fazer, a gente só somar esses três carinhas aí. 3 mais 7 são 10, 10 mais 4 são 14. Então, a distância total percorrida, né, a gente pode chamar de diferentes formas, eu vou chamar aqui de ΔS total, é igual a 14 quilômetros. Então, é uma questão tranquila, né? É só, assim como as outras que a gente resolveu até então, manusear a equação da velocidade média. Enfim, a última questão que estava no conjunto das questões requisitadas havia sido a questão 14, também da página 18, certo? Essa questão tem o seguinte enunciado: um juiz que está na posição J da figura a seguir apita uma falta no instante T0. Um goleiro, na posição G, leva um intervalo de tempo ΔT1, né, que é igual a T1 menos T0, para ouvir o som do apito, propagado ao longo do segmento JG. Decorrido o intervalo de tempo ΔT2, que é T2 menos T1, o goleiro ouve o eco dessa onda sonora, através de sua reflexão num ponto P da parede. Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que a distância entre o goleiro e o juiz é de 60 metros, determine o valor em segundos de ΔT1 e ΔT2. Beleza, então. Esta eu acho que é uma das questões mais difíceis que apareceu nessas pedidas, porque ela vai envolver sim a equação da velocidade média, né? E aí, como sempre, eu vou começar escrevendo aqui ela. Nós temos velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como ele está pedindo para a gente trabalhar com valores de ΔT, eu vou, mais uma vez, isolar o ΔT. Passo o ΔT para cá multiplicando e passo a velocidade média para lá, dividindo, né? De tal modo que a gente termina com a equação, né? Daqui vai sair ΔT igual a ΔS sobre velocidade média. E aí, vamos pegar e tentar fazer um esboço aqui do desenho que ele mostra para a gente lá na questão, né? A gente tem aqui ponto J, ponto G e o ponto P. Ele diz para a gente que a distância aqui nesse segmento é de 60, né, 60 metros, e diz que a distância deles até aqui a parede é de 40 metros, ok? Que é a altura, né, se vocês já perceberam, é a altura desse triângulo. Como a gente sabe, então, a altura do triângulo e sabe que esse triângulo é um triângulo isósceles, ou seja, o segmento JP e o segmento PG têm o mesmo tamanho, eu posso dizer que se eu traçar essa reta vertical, ela vai dividir o triângulo no meio, exatamente, deixando a base com 30 para cá e 30 para cá. Ok? E aí, esses dois novos triângulos são dois triângulos retângulos, né? Eles têm um ângulo reto
aqui da altura com a base. Eles são um triângulo 30, 40 de altura e a hipotenusa é o segmento JP e o segmento PG. Se existem duas maneiras de a gente obter quanto vale os dois segmentos, né? Que é o mesmo valor. Uma delas é aplicar o teorema de Pitágoras, né? Fazendo 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado e passando a raiz. Outra é a gente lembrar que isso é um triângulo pitagórico, certo? É aquele triângulo que tem uma proporção específica. Apesar de ter um zero aqui, né, um múltiplo de 10, ele ainda é um triângulo pitagórico, que a gente chama de triângulo 3, 4, 5. Então, o segmento JP e o segmento PG, eles têm 50 metros cada um. Tudo bem? Depois, se vocês não conseguiram entender direito esse passo, vocês podem me enviar dúvidas, que aí eu tento explicar mais calma. Beleza? Então, a gente quer saber os ΔT1, né? O ΔT1, aliás, e o ΔT2. ΔT1, ele diz que é a distância que o goleiro escuta em relação ao tempo inicial, né? Se a gente atribuir que o relógio inicialmente estava marcando 0, então P0 é igual a 0. Tudo bem? Esse ΔT1 vai ser a diferença do T1 menos o T0, como ele atribuiu no enunciado. A gente pode vir aqui até e relembrar. A ΔT1 é igual a T1 menos T0. A gente já colocou que T0 é igual a 0, então ΔT1 vai ser o nosso T1. Tá, tô dando voltas, né? Vamos direto ao ponto. A gente vai pegar essa equação que eu criei aqui em cima, isolando o tempo, e calcular qual é esse ΔT1, né? A gente vai ver que, deixa eu dividir aqui o nosso quadro, ΔT1 vai ser igual ΔS1 sobre a velocidade média, que nesse caso não tem diferença do 1 para o 2, que ambos vão dar o mesmo valor de velocidade, né? ΔP1 são os 60 metros entre o juiz e o goleiro, e a velocidade média é de 340, que é a velocidade de propagação do som no ar. A gente pode simplificar esse zero, vai ficar 6 por 34. A gente, 6 por 34, quanto que dá? Bom, a gente pode simplificar por 2, isso vai ficar com 3 por 17, né? A gente cortou esses zeros aqui e simplificou por 2. Então, o ΔT1 a gente obteve. São 3 por 17 segundos. Agora a gente pode pegar e obter o nosso ΔT2. O ΔT2 ele vai ser, né, de modo equivalente, ΔS2 sobre velocidade média. O ΔS2 ele deu aqui também para a gente, né, através do esquema. Vai ser 50, que ele percorre até chegar na parede, mais 50 que ele percorre da parede para o goleiro. E aí, a gente vai ter 100 dividido por 340.
240. E aí, perdão, né? Deixa eu pegar aqui a borracha, que isso aí que a gente está calculando agora não é o delta T2 exatamente. Eu não gostei muito dessa nomenclatura da questão, mas ele colocou que o delta T2 com outra coisa. Daqui a pouco a gente vai chegar nele, né? Por enquanto a gente está obtendo aqui o T2. T2 vai ser o tempo que o cara vai demorar para chegar através da parede. Se a gente então simplifica isso aqui, corta esse zero, a gente vai ter 10 dividido por 34. E aí, para chegar no mesmo denominador, vamos simplificar por 2. Né? A gente vai ter 5 por 17 segundos. Né? E aí que vem o ponto X, né? Que eu mesmo achei desconfortável. Ele define o nosso delta T2 como a diferença do T2 menos o T1. Ou seja, esse delta T1 que a gente obteve, a gente viu que era o T1, né? Porque o T0 por definição era 0. E aí ele quer saber agora quanto que vai dar esse delta T2, que é a subtração de T2 por T1. Né? Então, T2 menos T1 é igual a 5/17 menos 3/17. E aí, como eles têm o mesmo denominador, eu posso escrever todo mundo na mesma fração. Isso vai dar para a gente 2/17. Certo? Então, a gente fica com o seguinte gabarito. Para a letra A da questão, delta T1 é igual a 3/17 segundos. E o que ele chamou, isso aqui foi a nossa letra A. E o que ele chamou de delta T2, apesar de eu não gostar muito, é 2/17 segundos. Ok? Bom, como eu falei no primeiro vídeo, né, ou melhor, na primeira questão, eu não tenho muito prática com esse tipo de trabalho, mas eu acho que vai ser bastante positivo a gente fazer esse tipo de resolução comentada. Quero que vocês depois enviem seus comentários, digam o que acharam, se vocês acham que vale a pena continuar com esse tipo de abordagem ou não. Tranquilo? Abraço a todos!